Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um vídeo Papo Sacro Cast. Estou aqui de novo com o meu co-host Lucas também que voltou. Oi, aqui é o Lucas Serrano, seminarista anglicano, formado em letras, inglês pela UFSC e também fiz letras clássicas na UFPB. É brabo. E hoje vamos conversar, Lucas, sobre Um assunto interessante, né? Que permeia a história da igreja por muito tempo. a arte e o cristianismo, né? Exatamente. E temos a honra de receber Simone. Simone, por favor, fale um pouco sobre você, se apresente, fique à vontade. Olá, meu nome é Simone Tirante, eu sou estudante de História da Arte na UAB em Barcelona, escritora em tentativa e hoje em dia trabalho numa loja de chás e estamos aí sempre querendo aprender um pouco mais. Top. Lucas, qual é a primeira pergunta que você tem a fazer para Simone? Dentro da tradição cristã primitiva, a gente pode encontrar arte assim, ou até mesmo no Velho Testamento, a gente pode encontrar, por exemplo, eu vou citar aqui de cabeça, sei lá, se aquela a cobra que já, sabe, que Moisés fez no deserto de ouro, ou alguma coisa do tipo assim, o próprio templo de Salomão. O próprio ornamento do templo, né? Tem toda aquela beleza. Mas voltando não tanto para o Velho Testamento, mas mais para o Novo Testamento e o período pós-apostólico, a gente pode encontrar arte ali? Pronto, quando a gente fala da igreja primitiva, principalmente ali nos tempos das catacumbas, a gente já vai ter as primeiras imagens, né, que a gente pode considerar como o início da arte cristã. A gente vai ter ali nesses lugares uma pintura nas pedras mesmo. Elas vão ser muito simples e elas vão trazer uma iconografia que muitas vezes ela vem das religiões pagãs. E isso não é um problema, porque elas estão ali com um propósito muito específico de ensino. E era a forma de passar uma mensagem, que era a mensagem do cristianismo, através de imagens que as pessoas conheciam e entendiam. Para elas tinha um significado aquilo. E então, ela era passada adiante, essa mensagem, através de imagens que a população, que as pessoas conheciam. Então, por exemplo, você está dizendo que muito do paganismo foi incorporado à arte cristã, é isso mesmo? Tem até uma pintura que eu não lembro qual era o deus, que era atrelada muito a Cristo. Hermes. Hermes, né? Hermes, pastor. exatamente isso. A imagem de Cristo como o bom pastor, especificamente essa iconografia de Cristo, ela é muito associada a uma imagem de Hermes, realmente, que é aquele mito onde ele tá preso numa caverna com as ovelhas e tudo mais. Essa iconografia que aparece muitas vezes de Jesus com a ovelha era a mesma iconografia quando eles queriam representar Hermes. Então, ele passava uma mensagem específica de uma pessoa que está cuidando de ovelhas. E essa imagem era ensinada para o povo como uma forma de Cristo é essa pessoa que está cuidando das ovelhas. Então, tinha muito essa questão. Outra forma de imagens, além das iconografias pagãs que eles usavam, eram muito as imagens mais criptografadas, como o ictus. O ictus é o mais famoso, né? O símbolo mais famoso, além da cruz. Provavelmente sim, você também tem um muito famoso que ele é uma âncora com uns peixes do lado, sim, que também é muito famoso. Me escapou o nome agora desse signo, mas que também é muito, muito usado. Então você já vai ter essa arte primitiva desde o início, mesmo antes do cristianismo virar a religião oficial do Estado. E com relação ao Antigo Testamento que vocês estavam comentando, aí entra um debate curioso, né? Porque a informação que a gente tem é a informação que a gente encontra na Bíblia, né? E você tem citações a vários elementos artísticos, vamos dizer assim, como vocês citaram. A serpente no deserto, o templo de Salomão, ou mesmo antes do templo, a tenda do tabernáculo no deserto. Por exemplo, a tenda, ela teve especificações diretas de Deus de como ela deveria ser feita e adornada. Então você pode pensar, num pensamento cristão, que o artista ali foi Deus. O povo hebreu que realizou, eles eram os artesãos, eles estavam realizando a arte, a obra que Deus tinha em sua cabeça. Então ele era o artista. Já quando a gente vai para o Novo Testamento, você vai começar a ter o ser humano como co-criador com Deus. Então você vai ter
colocação do homem como criador também, como artista. É bem interessante porque quando a gente olha os relatos no Pentateuco sobre como Deus mandou fazer cada parte do tabernáculo, tipo as pedras do colete do sacerdote, que era cada um sobre uma pedra preciosa, depois a pia dourada, que era perto do sacrifício. Então, tipo, se Deus fosse de fato contra a arte ou, sei lá, contra qualquer coisa que não fosse, digamos, um utensílio puro e simples de sacrificar para satisfazer a vontade dele, ele não deveria fazer tanta minúcia também na hora de exigir a criação. E bem interessante isso. Lucas? Acredito que você possa se aprofundar mais nesse tópico, Lucas, já que você tem mais conhecimento na área filosófica, mas também, às vezes, Deus usa signos, né, os símbolos como a serpente, vamos focar um pouco no Velho Testamento, os querubins, a arca, como coisas tangíveis, porque o ser humano precisa de coisas para ver, né? O ser humano, ele até mesmo na imaginação, ele tenta imaginar Deus. Deus nunca se mostrou de uma forma completa a ninguém, acredito eu, né? É interessante isso porque desde o Antigo Testamento a gente consegue ver sempre os servos do Senhor querendo ter um contato mais íntimo com Deus. Moisés querendo ver Deus e Deus mostrando as costas. Enoque que caminhou com Deus, claro, de forma, né, simbólica, mas tipo, é visível que o ser humano tem essa necessidade de querer ver o íntimo de Deus e tipo, ele representa isso na arte, né, Simone? Tipo, Deus já vi Deus sendo representado com um triângulo com o olho, já vi Deus sendo representado com a mão. Também a famosa mão. Acho que vi na Alemanha, uma das igrejas alemãs. Até como uma imagem de Cristo, só que com um pouco mais velho, com a imagem cabelo branco, etc. Você acha que, tipo, você acha que é algo inato do ser humano querer sempre representar alguma coisa, mas, tipo, sem beirar também o paganismo, sem beirar a idolatria como Arão fez? Arão queria fazer uma imagem de Deus para venerar, que tirou do Egito, mas fez a imagem de um bode, de um bezerro. Bem interessante, o que você acha disso? Eu acho que depende muito da intenção do porquê aquela imagem é feita. Eu acho que o que vocês falaram é muito verdade. O ser humano, ele tem um anseio pela objetificação das coisas que ele quer acreditar. Ou que ele acredita mesmo. A gente tem essa necessidade de ver, de tocar, de saber que é real. E imaginar, exato. E eu acho que se nós nos consideramos criaturas feitas por Deus, então Deus sabe que nós temos essa necessidade e Ele supre essa necessidade da forma dele. Acontece que a gente tem que respeitar essa forma dele e não fazer como Arão, por exemplo, como você mesmo colocou. Mas eu não vejo realmente como um problema você criar imagens que representem Deus, Jesus, menos ainda, como figuras objetificáveis, porque isso faz parte da necessidade humana. Desde que não seja o motivo da sua adoração aquela imagem em si, não vejo problema. Tem como uma representação e não como uma pessoa em si, né? Exatamente. Tipo, exatamente. Vamos supor assim, eu tenho a foto da minha namorada, é uma representação da minha namorada, mas eu começar a beijar a foto da minha namorada como se ela fosse minha namorada, é justamente aí que seria o paralelo. Exatamente. Eu acho também interessante que, tipo, eu concordo com você, não acho que seja um pecado, um erro ter ícones, mas eu acho que tem uns problemas no quesito, por exemplo, certos ícones que exageram algumas coisas. Eu vi era uma estátua de Cristo na cruz e Cristo desnudo, Cristo nu na cruz. Eu não sei onde está, eu sei que é numa igreja católica. E o que é que você acha dessa ideia de tipo nudismo em obras sacras? Pronto, eu acho que esse é realmente um tema polêmico, vamos dizer assim, mas eu acho que ele é facilmente resolvível. O nudismo, ele tá ali representado de que forma? É de uma forma sensualizada, sexualizada até, ou ele tá ali como uma caracterização humana, como uma caracterização anatômica do Jesus humano. Se ele é uma caracterização dessa forma, eu realmente não vejo problema. Agora, a partir do momento em que o artista ele vai caracterizar, seja essa pintura ou essa escultura, de uma forma a trazer uma certa sensualidade, não é o lugar para isso, né? Então, eu vejo dessa maneira. Tem casos e casos, então, né? Exatamente. Entendi. A próxima pergunta, Lucas? Sim, vamos lá.
A gente pode dizer que em algum momento da história criou-se a arte sacra? Se a arte sacra tem uma data, se ela foi criada, se a gente pode apontar para uma data mais específica? Pronto, antes de responder a tua pergunta, eu queria fazer um adendo, que é assim, existe uma diferença bem grande entre arte sacra e arte religiosa. A arte religiosa é qualquer imagem que represente alguma cena da Bíblia, alguma cena religiosa. Por exemplo, uma muito famosa é a Santa Ceia de Da Vinci. Famosíssima. Ela não é uma imagem sacra, ela é uma imagem religiosa. Por quê? Porque a imagem sacra, ela está dentro de um local de culto. A Santa Ceia, ela está num refeitório. Ele é num monastério, mas é num refeitório, não é um lugar de culto. A estátua de Davi. A estátua de Davi, ela hoje em dia tá no museu, né? Então, assim, não tá num lugar... ela não foi feita para um lugar sacro. Sim. Para um lugar santo, para um lugar de culto. Então, essa é a principal diferença. Então, assim, a imagem sacra, ela sempre vai estar no lugar de culto. E eu acho que se a gente considerar que os cultos cristãos foram feitos inicialmente nas catacumbas e lá a gente já encontra formas de representação artística, eu acho que dá para considerar que elas começaram desde lá. Simone, você tratou disso um pouco, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre a finalidade na igreja primitiva. Qual era a finalidade das artes? Era tipo ensinar, passar o quê? Passar algo, tornar algo mais próximo? Então, com exatidão a gente não consegue ter 100% de certeza absoluta, mas o que a gente consegue deduzir pelo tipo das imagens, por onde elas foram encontradas, como elas foram encontradas, é que elas eram usadas principalmente para ensino, principalmente por essa questão das iconografias, que eram iconografias muito claras, muito específicas, para ensinar coisas específicas. E então elas certamente tinham um valor de ensino muito grande, muito mais do que de embelezamento na igreja, nas catacumbas. Logo, quando você vai para as primeiras igrejas de fato estabelecidas, você vai ter uma preocupação maior com a estética, com deixar um lugar mais agradável, trazer essa beleza, mas você vai continuar usando as iconografias pagãs, as iconografias que eram conhecidas por aquelas pessoas. Então, você tem também a utilização de materiais cada vez mais ricos como uma forma de representar a grandiosidade de Deus, a grandiosidade dos céus. Essa representação, sempre utilizando materiais nobres, principalmente com a ascensão do cristianismo, a religião do império e tudo mais, é uma forma de representar toda essa grandiosidade dos céus dentro do espaço de culto. Então, era essa a principal função ali. A gente vê isso até hoje. Tem muitas igrejas assim, católicas pequenas assim, mais de cidade pequena, aquele negócio da via sacra nas paredes, as pinturas do caminho de Cristo até a cruz, para passar o ensinamento, mostrar, não só ler, mas ver como é que era. É bem interessante isso, como está vivo até hoje, né? Você tem que levar em consideração que a população era majoritariamente analfabeta. Então, você tinha que, além de ter a questão oral, de você contar, quando você tem uma imagem, o ser humano ele fixa muito mais uma imagem do que uma palavra. Você pode contar uma história para uma pessoa, mas se você mostrar uma imagem, vai passar 10 anos e ela vai lembrar da imagem. Talvez ela não lembre da história toda, mas ela lembre da imagem. Então, a gente trabalha muito com o lúdico, com o imaginário, e por isso a importância de você trabalhar com isso. E uma coisa que se esquece muito na igreja protestante é que os próprios pais assim, da Reforma não eram também contra os uso de imagens. Lutero falava sobre isso, etc. O que você acha dessa questão? Eu acredito que é aquela velha história que se aplica a muita coisa, né? A gente acaba querendo ser purista para alguma coisa positiva e acaba cortando certas coisas que não seriam necessárias, né? Acaba trazendo uma questão negativa. E também teve toda a questão do anticatolicismo, de você querer fazer tudo que era diferente, né? Então, você vê isso de uma forma negativa. Eu acredito que tem mais a ver com isso, porque realmente você não tem base bíblica para falar uma coisa dessas. Isso é interessante a gente parar e notar um pouco e não tomar o movimento protestante como um movimento iconoclasta. Muito pelo contrário. A gente vai ter uma ala reformada que atualmente é a menor de todas no mundo, em números, e
diferente da ala luterana. A ala luterana nunca foi iconoclasta, é bom a Tem gente... grandes pintores luteranos. Lucas Cranach, é óbvio que a gente também vai ter reformados como Rembrandt e outros, mas eles vão vir ali com aquela coisa mais sobre a graça geral, perdão os calvinistas que estão ouvindo, é aquela graça comum, a ideia de graça comum com Kuyper e outros, né? E a gente vai ter ali, por exemplo, aquela pintura belíssima de Rembrandt sobre de Susana e os velhos, né? Contando a história de Susana do livro de Daniel, que, aliás, nem está nos livros canônicos dos evangélicos, dos protestantes, mas do lado anglicano, luterano, e do anglicano vem os metodistas também, e os batistas, alguns, a grande, assim, metade, vamos dizer assim, não são iconoclastas. É algo que a gente pode dizer que é algo muito mais atrelado à tradição reformada, e mesmo assim ainda tem suas exceções às regras. É muito bom lembrar disso. Lutero era um grande defensor das imagens como formas, como a Simone falou, como pedagogia, como formas de ensino. E de fato são, porque eu lembro que eu era pequeno e minha mãe ficava lendo aquelas historinhas bíblicas e estava lá Sansão e Jesus. Eu lembro muito de Jó, que estava todo cheio de pereba e tal. Era, assim, era bem divertido a gente, porque ajuda, né? A imagem, né? Imago. Fixo, eu acho muito legal. Mas eu só fiz esse adendo porque eu acho importante. Eu acho que, tipo, essa mentalidade iconoclasta se fundou muito na igreja evangélica. Eu não diria nem por influência intelectual. Eu acho que é mais, tipo, como tu falou, foi influência de pensamento assim, eu vim dessa igreja, eu vim da igreja, vamos supor assim, presbiteriana, fundei outra igreja, aí foi se crescendo, e foi se passando essa ideia de que não, fazer imagem é coisa católica, idolatria, tá pecando. Eu acho que foi mais tipo assim, vamos lá, por osmose, digamos assim. Passou de boca em boca, foi crescendo por igreja em igreja. Eu acho que foi mais ou menos assim, porque não faz sentido, no âmbito intelectual, se recusar isso quando a gente vê desde o início o cristianismo fazendo isso. Isso também é algo que vai ser particularmente mais forte em países onde o catolicismo é muito forte. O Brasil vai ser um país onde até mesmo essas tradições mais que tem uma ligação forte com a arte, como os luteranos e os anglicanos, metodistas, às vezes vão evitar por maneiras pastorais ter algum tipo de arte nos templos, né? É muito comum você ver um templo da IELB, da ISLB, né, das igrejas luteranas, sem uma imagem de fato, também das metodistas, das anglicanas também, e por aí vai. Acho que ficou algo muito anticatólico também, pelo menos no Brasil. Nos Estados Unidos a gente já vê que é bem diferente. As igrejas batistas a gente vê que são cheias de vitrais. Tem vitrais lindos que vão contando histórias também. Ícones. A veste clerical que vem pode botar talvez como um tipo de arte, sabe? Com certeza, a moda também é arte. Bem, ela falou como moda são os parâmetros litúrgicos, né? E como a moda quer passar sinais, eu não sei, mas os parâmetros litúrgicos eles querem passar sinais. Tanto que a gente vê no Velho Testamento e tal. Então vamos ver bem isso. A gente vê que até os pastores nos Estados Unidos eles são mais bem ornados. Na Europa também nós não vamos ter essa deficiência artística que infelizmente se criou dentro do ramo protestante do Brasil. E saindo das pinturas foram muito para a questão da arquitetônica, né? Também, infelizmente. Virou uma sala de aula, agora uma sala de aula toda preta. Aquele estereótipo que dizem que a igreja evangélica é sempre assim numa garagem, nunca foi tão real, porque infelizmente, claro, não menosprezando as igrejas assim pequenas, obviamente é o templo do Senhor do mesmo jeito, mas tipo, falta ainda aquela beleza, falta ainda aquela estética. Tem uma igreja presbiteriana lá no Rio de Janeiro, eu não lembro Ela é agora. gótica, não é mesmo? Gótica. Perto do Arco da Lapa, eu acho, não sei. Cara, muito linda. Jonas Madureira foi pregar lá, ele usou vestes clericais para pregar. A Catedral Evangélica de São Paulo também é muito bonita. Tem vários assim. Tem algumas no Paraná, no Sul. É muito mais fácil você achar igrejas assim.
algumas igrejas metodistas, anglicanas e principalmente luteranas, que ainda seguem essa arquitetura de igreja, né? A gente vai brincar, nossa, as igrejas evangélicas parecem umas garagens. E, de fato, às vezes são garagens mesmo. E tudo bem, você aí, amigo mais evangelical, que cultua na garagem e não tem nenhum demérito nisso. Mas é óbvio que, né, a gente tem que lembrar que na época dos cristãos primitivos, eles cultuavam em casas. Então, não está muito longe daí. Não. Mas é óbvio que a gente não pode perder o fato de que tudo para Deus tem que ser bem feito. Então, os nossos templos têm que ser bem feitos. Acredito eu tenho essa visão. E não com uma visão moderna de parecer um shopping. Eu não gosto também do modelo futurista. Como um shopping vai engrandecer a Deus, como uma estética que parece um cinema vai engrandecer a Deus. Minha visão particular, é óbvio. O que você acha, Simone? Não, mas realmente aí para algum, se tem algum ouvinte que é do Pernambuco, de Recife, tem uma igreja presbiteriana, eu acho que é de Boa Viagem, ou é de Boa Vista, que parece um shopping, ou parece uma academia da Smart Fit, não parece uma igreja. Mas se ela foi muito bem feita? Ela não foi feita da melhor forma possível para agradar a Deus? Eu não acho que esse tipo de arquitetura aponte para Cristo. Porque eu acho que não tem uma resposta certa para isso. Não tem um modelo propriamente dito, né? Não foi estabelecido Sim. um modelo específico. É claro que certos ambientes e determinados ambientes, eles vão trazer determinadas sensações e determinados sentimentos. Isso é óbvio. Por isso, a arquitetura existe para construir coisas que se parecem com um shopping, ou que se parecem com um cinema, ou que se parecem com um museu ou com um teatro. Porque isso traz uma sensação diferente, cada ambiente traz uma sensação diferente. Por isso que na sua casa, quando você coloca uma luz amarela, ela é mais aconchegante que você botar uma luz branca de hospital. Então, tudo isso, obviamente, faz diferença. Agora, a questão é o que você está procurando quando você vai construir o seu templo, a sua igreja. Qual é a sensação que você quer passar para a pessoa que está ali cultuando? Eu acho que isso é mais importante do que se ela parece um shopping ou parece uma catedral medieval. Isso não é a questão, eu acho. Tem a próxima pergunta? A arte cristã ainda é forte hoje? O que a gente pode falar como arte cristã? O que a gente pode definir? O ser humano, ele é uma criatura artística por si só. Então, você perguntar se o cristão produz arte até hoje, a resposta não pode ser outra que sim, obviamente sim. O ser humano, ele sempre vai produzir arte porque isso faz... É da natureza dele. Tá dentro do ser humano fazer isso. Então, sim, o cristão continua fazendo arte até hoje. Em vários aspectos, né? Infelizmente, às vezes não aspectos bons. Música, eu acho que, música é um bom meio de refletir isso. As músicas de hoje, mesmo talvez, vamos lá, diferente da época medieval, mas continua constante essa ideia de criar música para o Senhor. Isso é uma forma de arte? Assim como todos os tipos de arte, como a pintura, como a escultura, a música, obviamente, também é um tipo de arte. E o que a gente tem que entender é que não tudo que é música é arte, não tudo que é pintura é arte, não tudo que é escultura é arte. Então, sim, eu acredito que tem música hoje em dia sendo feita que é arte e que é feita por cristãos. Qual a próxima pergunta, Lucas? Era exatamente sobre a imagem de Deus, né? A Imago Dei e as obras de hoje. Se as obras seculares, as obras mais... Sim. Assim, não tão cristãs assim, né? Se elas ainda refletem a imagem de Deus na sua visão como estudante de arte. Vamos ser plenamente calvinistas agora. É possível o homem caído no pecado fazer arte boa? Então, eu vou voltar um pouco no tempo pra gente refletir sobre isso. A gente vai um pouco sobre a arte cristã nas catacumbas e como elas eram simples e objetivas na sua iconografia. Depois a gente foi pra, a arte bizantina, ali quando o cristianismo já era a religião do império. Você vai ter uma arte muito rica em materiais, mas com imagens muito simples, de certa forma. Assim como na Idade Média também, as imagens elas não querem mostrar uma beleza, elas querem retratar fatos específicos. E por isso, às vezes, você tem uma falta de
proporção, uma questão ali que a nossa estética atual a gente acha estranho, às vezes é um bebê meio esquisito. Um bebê adulto, né? Uma cara de bebê adulto. Né? Às vezes é complicado, mas assim, ela é assim por um motivo, ela não é assim porque o artista só não sabia fazer. Ela é feita porque ela quer retratar uma realidade específica, ela quer retratar um Jesus, não é um bebê qualquer, entendeu? Então, você tem essa questão e logo depois o tempo vai passando, você vai ter, por exemplo, no Renascimento, você vai ter aquela procura pela perfeição absoluta e depois você vai ter o Barroco, que é, por exemplo, uma ótima opção, que você vai ter esse contraste tão grande entre o claro e o escuro, entre o bom e o mal, e essa dualidade tão forte. Você vai ter vários momentos artísticos e como ele vai evoluindo ao longo do tempo. E qual é o objetivo que se tem ao retratar as coisas. As coisas são retratadas de uma forma por um motivo, e não só porque o artista achou bonito. E você vai ter, no início do século, os ismos, né? O modernismo e todos os seus derivados. E é um movimento incrível artístico, mas ele é um movimento também de deturpação. Ele é um movimento de deturpação da realidade e do próprio ser humano com o objetivo de representar algo específico, tal qual as imagens medievais, elas são feitas daquela forma porque elas querem representar algo específico. Então, você vai trazendo cada vez mais para perto, e hoje, com a arte pós-modernista, você vai ter cada vez mais uma abstração de muita realidade, de muita coisa. Você vai tendo, trazendo muitas coisas que começam como uma ideia de reflexão sobre a sociedade, sobre a realidade, mas que muitas vezes são feitos para causar uma sensação de choque, para causar uma sensação de desconforto, e tudo isso faz parte da arte. Mas realmente a gente não pode negar que, diferente do que acontecia com as artes mais clássicas, que buscavam uma certa perfeição que a gente pode associar à imagem de Deus, na arte mais atual, na arte pós-moderna, você foge disso o máximo possível. E é muito curioso a gente avaliar isso na nossa sociedade e como a imagem do ser humano, ela aparece distorcida de certa forma em muitas coisas, não só na pintura, escultura, na música, por exemplo. Você tem uma ideia de corrupção humana no cinema, você vai ter todas essas imagens, tudo tipo de arte que nos rodeia hoje em dia, ela traz essa parte da corrupção humana muito forte, que antigamente não é que não era representado, ela era representada, mas muitas vezes como oposição a uma imagem de perfeição, que era a imagem associada a Deus. Então, são algumas coisas pra gente refletir na nossa sociedade de hoje. Quem sou eu para julgar se existe uma forma mais correta ou incorreta da gente fazer essa representação nos dias de hoje, na sociedade que a gente vive? Eu não tenho uma resposta, mas eu acho que é uma coisa pra gente refletir. Perfeito. No caso, talvez a arte moderna ou pós-moderna, ela não seja adequada para lugares de culto, como foi falado antes, por não tentar criar o belo. Assim, nós como criaturas somos feitos à imagem de Deus, certo? Nós queremos criar, nós temos o intuito de criar. E para engrandecer a Deus, eu acredito que o belo seja o objetivo. E existe um debate de que o belo, assim como Deus, é imutável. Correto? Sim. Então, talvez uma arte mais moderna, pós-moderna, como você colocou, de algum estilo, não sei qual, porque eu não estudo, sei lá, um brutalismo assim, não seria adequado para uma igreja? Então, como eu disse, ela é uma questão a se pensar, porque, por exemplo, se você trazer, como eu dei o exemplo, a arte da Idade Média, o objetivo dela não era o belo. E mesmo assim, até hoje, é muito apreciada
pelo movimento de cristãos que buscam essa parte mais artística, geralmente ela é muito apreciada. E ela não busca o belo. Ela busca retratar de uma forma muito direta as histórias bíblicas ou uma mensagem bíblica. Estamos falando de arte sacra, no caso, não de qualquer arte medieval, né? Então, você vai ter essa busca muito específica e não pelo belo. Às vezes, sim, pela riqueza dos elementos, dos materiais, mas não pelo belo na perfeição dos traços, da perfeição da técnica. Você não tem isso na Idade Média. Então, eu não vejo como uma tentativa de alcançar o belo. Mas eu acho que também a comparação da arte da Idade Média com a arte que se produz hoje em dia, ela também não é tão correta, não é uma comparação justa, porque o objetivo é muito diferente. Ali eles tinham um objetivo de fazer uma arte que seria exposta em igrejas. Praticamente toda a arte era religiosa, sacra ou não, praticamente. E hoje em dia, praticamente toda a arte não é sacra ou religiosa. Então, a comparação não é justa. Eu acho até que cai na questão que você levantou, Lucas, porque a ideia de relativismo dentro da arte, por exemplo. A gente, por meio de Platão, a gente estava até conversando uma vez, Simone, que existem 3 coisas basilares no ser humano, que o ser humano busca. O bem, o belo e a verdade. O bem é objetivo, a verdade é objetiva. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente também poderia conjecturar que o belo também é objetivo. E, claro, a gente não vai responder essa questão tão profunda, porque, vamos lá, tradições filosóficas tratam sobre isso desde o início. E, com certeza, não é num drops que a gente vai conseguir alencar tudo e dar uma resposta final. Mas é algo a se pensar. Será que o belo, assim como o bem e a verdade também não podem ser objetivas? É uma questão a se pensar. Você não acha? Eu acho que se você pensa o belo como a perfeição de harmonia, a perfeição de cor, ele existe. A técnica, né? A técnica, exatamente. Como a técnica, ele existe. Você não pode dizer que não existe. Existem até pesquisas que encontram a pessoa mais linda do mundo, de acordo com padrões matemáticos. Mas, assim, na percepção humana, no que a gente sente ao bater o olho, realmente é ou não é? Essa que é a grande questão. A gente, como ser humano, a gente consegue achar o belo até onde ele não está explicitamente. Então, é por isso que eu me questiono que talvez sim a arte moderna possa ter seu espaço sacro. Porque a gente consegue achar o belo onde ele não está. A questão é como isso vai ser feito. É uma boa questão, se só o que tem harmonia é belo ou não. Por exemplo, a gente olha para o céu, a gente vê as nuvens não são perfeitamente harmonizadas, né? Não tem uma técnica por trás delas, não são linhas retas e etc. que vai se formando. É algo bem hegemônico. E mesmo assim passa a imagem do belo. Será que o belo é mais do que a técnica? Existe algo que pode ir um pouco além? É uma coisa a se pensar. Eu acredito que sim. Acredita que sim? Acredito que sim. Lucas? Eu acho que é complicado, mas também acredito que sim. Acho que é algo que a gente pode pensar mais profundamente nesse tema. Eu recomendo uma leitura de Platão. Ele tratou sobre isso, sobre o belo. É bem legal. Tem um 3º livro de Platão, que é o Diálogo Socrático, que ele fala sobre isso, se não me engano. Qual a próxima pergunta, Lu? Quer fazer mais alguma... Vou fazer uma pergunta para a nossa convidada. Quais obras, quais representações de Jesus, dos apóstolos, ela acha, entrando nesse campo do belo, ela gosta bastante? Quais? Essa pergunta é muito difícil, porque tem muita imagem bacana por diferentes motivos. Mas uma que eu gosto específica é o Pantocrator, mas um específico, que é o Pantocrator catalão. É muito boa essa. Parece até que já está de coca, né? Mais ou menos isso. A edição vai deixar a imagem aqui na tela. A edição vai deixar na tela, vocês veem que é bem legal também. Qual que tu mais gosta, Lucas? Eu gosto da do Pantocrator normal e aquela que é Jesus, 3 vezes Jesus. O rosto, assim, eu acho bem interessante. Vai aparecer na tela as duas também. Vamos lá. A minha, vocês falam, tem que falar a minha também. É a vitória de Cristo sobre o paganismo. Eu acho bem massa, Cristo descer com os anjos e tal.
e no pessoal, os deuses não conseguiam tancar Jesus. É muito massa. Vai aparecer na tela também, Carla. Obrigado. Eu acho que é muito interessante, sabe? Tem muita... Brinca com a nossa imaginação, né? Acho que aquece um pouco o coração também. A arte A arte tem essa função? Com certeza. A arte, ela tem essa função de trazer algo, de acrescentar, né? Seja um incômodo, seja uma sensação boa. A questão é que a arte, ela não pode ser ignorada. Isso aí. Da Trindade, lá com um corpo, 3 cabeças juntas, me dá uma sensação de agonia. Ao mesmo tempo, pra mim, é fascinante, né? Não, ali me dá só medo. Voltando um pouquinho ao começo dos assuntos, por exemplo, você falou que para que as pessoas, sei lá, do mundo grego, ali de Cesareia Marítima, talvez, de Efésio, né? Do mundo grego, Corinto, etc., elas viam ali naquela imagem familiar do pastor, do bom pastor, né? Que é baseada em uma imagem do deus Hermes. Então, né? Aquelas pinturas ali eram feitas para o mundo grego. Talvez, se a gente olhar para... Eu não sei se é exatamente no cristianismo primitivo, mas se a gente olhar ali para a região onde a tradição conta que São Tomé, né, criou uma igreja na Índia, a gente vai ter representações ali mais asiáticas, porque a gente sabe que isso é uma realidade. A gente tem várias imagens, por exemplo, da Theotokos, né, de Maria segurando Jesus, de diversos tipos. Eu vi uma asiática muito bonita. Existem várias asiáticas, tem coreana, ela com hanbok, né, uma veste coreana nobre, segurando ele como uma vestimenta de rei. Asiático também tem ele, uma chinesa também, que segue a mesma coisa, ela como uma rainha Qin, né, e segurando um reizinho. E japonesa também, ela como uma nobre, muito parecida até com Princesa Kaguya, para quem conhece um pouco da cultura japonesa. Então, a arte também serve nesse sentido como evangelização, podemos dizer assim, porque ela está se comunicando com as culturas diferentes. Por exemplo, as artes etíopes, elas vão ser mais escuras, vão remeter aos povos etíopes. Eu acho que é uma questão muito boa, só complementando o que ele disse, sair dessa imagem, que com certeza não existia antigamente, de um Cristo europeu. Um Cristo branco, olhos azuis, até um pouco, o rosto um pouco mais afinado, tal, essas coisas. Eu acho que a gente pode usar da arte também para, tipo assim, a pessoa se identificar, olha, ele é parecido comigo, ele é o meu Deus, ele é parecido comigo. A gente tem que pensar que aquele Cristo europeu, ele é feito para europeus, anglo-saxões, né, que vieram para as Américas e tudo. Não é o mesmo Cristo que vai ser apresentado a talvez um grego, que já tem uma pele mais diferenciada, a um hindu, indiano, um africano, povo da África, né? O que você tem a dizer sobre isso? Pronto, primeiro queria comentar, você falou da Theotokos, a imagem clássica de Maria segurando o menino Jesus. Essa é uma iconografia egípcia, é Ísis segurando Horus. Sim. Inclusive o símbolo, um dos símbolos de Ísis é uma cadeirinha, é um símbolo dela ser esse trono. E a irmã dela é a cadeirinha ao contrário, porque ela é infértil. Então é muito específico da iconografia egípcia e ela foi tomada pelo cristianismo para passar a mensagem de Maria, mãe de Deus. Então é uma imagem muito bonita, muito específica, que, como vocês disseram, ela acabou se espalhando pelo mundo, até porque o culto a Ísis em Roma era muito forte nessa época. Então era uma iconografia muito famosa e muito conhecida. Mas quando vocês comentam sobre essa iconografia encontrada na Índia, na China, no Japão, ela é posterior, muito posterior. Então eles usam uma imagem que já era conhecida, uma iconografia já conhecida, e eles adaptam para a cultura deles, para o biotipo deles, e eu acho isso muito válido, porque, como vocês comentaram, a identificação com as figuras, com a figura do próprio Cristo, ela é muito real, porque ele se fez humano como nós, e claro, ele escolheu a região da Judéia, um povo específico, mas ele veio para toda a humanidade. Então, quando a gente vê ele representado nas diferentes culturas, a gente entende que ele
a representação artística dele mostra que ele é o Deus daquele povo também, que ele é um deles também. Então eu acho isso muito bonito. Simone, para finalizar, uma dúvida do começo que eu esqueci de fazer. Do mesmo jeito que representava a Cristo no início, representava também aos apóstolos, a Maria, faziam representações também artísticas? Sim, inclusive tem uma curiosidade bem interessante, que uma das imagens mais famosas dos apóstolos é a Santa Ceia de Da Vinci, né? Que aparecem todos eles reunidos ali. E é interessante que você tem todos eles de frente pra gente. Inclusive ele fica no refeitório, então era para dar a sensação de que você estava ali fazendo sua refeição junto com os apóstolos. Mas praticamente todas as representações da Santa Ceia anteriores a esse quadro, você tinha todos os discípulos em volta da mesa toda, e não só de frente para você. Então foi uma inovação que o Da Vinci trouxe, dá essa sensação pra gente. E sim, com certeza você vai ter representações tanto dos apóstolos quanto de Maria, e inclusive de Maria, como a gente falou, principalmente na imagem da Theotokos, mas também em outras situações. E dos apóstolos, uma imagem muito comum também é deles ao redor da figura de Jesus, 6 de cada lado, assim como era o panteão grego. Então também é uma iconografia vinda de fora. Eu acho que isso aí serviu também de um certo evangelismo. Pessoal, não tem Zeus, não tem um panteão, mas tem Cristo e os apóstolos, então vem pra cá. Exato. Eu vejo isso como uma maneira didática de evangelismo, né? Se adaptar à cultura, como Paulo falou. Paulo chegou lá esqueci completamente qual era a cidade, e ele foi conhecer os deuses, então ele viu o Deus desconhecido, e talvez a pessoa que, eu acho que parece que era judeu, alguma coisa assim, ligada à religião judaica, mas tipo assim, vamos lá, um grego médio que passava pelos deuses desconhecidos lá não atrelava ao Deus judeu. Paulo fez isso. Paulo pegou a ideia de Deus desconhecido e aprendeu. É Cristo, é o Senhor. Então acho que pode ser nessa mesma pegada. Exatamente. Eu acho que era uma forma de evangelizar, era uma forma de trazer o evangelho mais didaticamente, né? Na minha opinião, eu não sou formado em história da arte nem nada, mas acho que a gente vendo de longe parece isso, né? Palpitando sobre o assunto. Muitas pessoas, especialmente não cristãos, eles vão utilizar esse argumento como uma forma de descaracterizar o cristianismo, como se ele fosse só uma cópia de outras religiões, alguma coisa assim. Mas se você pensar bem, estudar bem, você vai entender que, na verdade, isso ele traz mais credibilidade ainda, porque você vê quando você vai explicar uma coisa para alguém, é muito mais fácil você explicar isso usando uma metáfora, uma imagem que a pessoa já conhece. Jesus fazia isso, ele contava metáforas. Então, você usa imagens que passam certas mensagens que as pessoas olham, elas já entendem o que aquilo significa. Se você tem uma mulher com um bebezinho no colo, o que aquilo significa? Você já tem uma imagem de poder, de importância, você já tem aquela imagem ali. Então, eu entendo isso como uma sabedoria dos primeiros cristãos de utilizar as imagens que a população já conhecia para passar a mensagem que eles queriam passar, a imagem do evangelho, a imagem do cristianismo. Então eu acho isso muito bonito. Eu tenho uma afirmação que você pode discordar ou dizer joinha. Não é de nenhum teólogo, não é de nenhuma coisa, é simplesmente da Arnaldo Antunes. Ele fala que arte é tudo aquilo que se apresenta como tal. Você concorda ou discorda? O que é arte, Simone? Isso depende, viu? Ele tava brincando com ela pra quem não ia fazer pergunta o que era arte, porque ela disse que não sabe responder, é uma pergunta que ninguém sabe responder. Debate, eu acredito que seja um debate muito venha de milênio, né? Mas ela vai responder agora. Simone, o que é arte? E agora chegamos ao fim desse podcast. Perfeito. Simone, muito obrigado, por ter participado. Sinta-se convidado para voltar sempre. Você é muito bem-vindo aqui. Obrigado por esse bate-papo. Foi incrível. Você deu muita coisa que eu não sabia especificamente. A curiosidade da Santa Ceia de Da Vinci eu não sabia. Várias coisas eu não sabia também. A gente aprendendo, né? Parece que nossos convidados são trazidos pra gente aprender. É verdade. O foco do Papo Sacro é aprender. É verdade. Então é isso, pessoal. Esse é mais o primeiro, na verdade, o Drops do Papo Sacro.
Vai vir mais, vai ter outros convidados futuramente. E é isso, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem com seus amigos, deixem um comentário sugerindo outros assuntos, talvez até assuntos mais curtos, que a gente trata também em vídeos mais curtos como esse. A ideia do Drops é realmente falar uma coisa um pouco mais fora do campo mesmo ao mesmo tempo dentro. Uma coisa mais leve, uma coisa... Fora da filosofia e teologia, fora da mas filosofia, também que mas, aborda um pouco. exato, algo como arte, música, quadrinhos, Sim. cinema. A ideia do Drops seria essa. E fica aí o piloto do Drops. Deixa as credenciais. Simone, se divulgue. Em primeiro lugar, queria agradecer por terem me convidado para participar desse episódio. Foi muito bacana estar passando esse momento com vocês, conversando um pouco. E é isso, a gente se encontra aí qualquer coisa em outro tema envolvendo coisas artísticas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe seus estudos e vão apreciar a arte. Valeu! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you